Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus pela oportunidade. Agradecer aqui a todos do Departamento Infantil de Joinville. Agradecer a irmã Soraya também, com muito carinho sempre. A gente está conversando por mensagem, ao pastor Joari. E eu queria, esse tema que foi proposto pelo pastor Joari, e junto ao tema do congresso, tive o cuidado de trazer para vocês algo importante relacionado ao nosso trabalho, que é um relatório, prestar relatório. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar que vocês ficassem em pé para nós lermos a palavra do Senhor. O tema que eu quero aqui compartilhar com vocês é de joelhos, com um plano e um relatório, lições de Neemias para o discipulado infantil. Pode colocar o texto bíblico. Se encontra no livro de Neemias, por favor, abram. Neemias, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam, que sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Podem se sentar. Então, o texto bíblico que eu trago aqui, destacado, se encontra em Neemias 1:4. Vocês podem abrir no livro de vocês, no capítulo 123. Aliás, na página 123, capítulo 14. Que é o nosso tema. Então, destaco aqui a situação que se encontrava o povo de Jerusalém. E Neemias, nós sabemos, era copeiro do rei Artaxerxes. E ele se preocupou com a situação do povo, encontrou que se encontrava com os muros destruídos, os portões destruídos. E ele sentiu a necessidade daquele povo. E orou, jejuou. E logo depois nós vemos que o rei Artaxerxes, viu a expressão de Neemias, que estava triste, questionou, e ele falou que a cidade dos seus pais estava em ruínas. Ele sentiu o desejo de fazer algo por aquele povo, e a mão de Deus estava sobre Neemias. O Senhor tocou no coração do rei Artaxerxes, que autorizou que ele pudesse ir até aquele local e reconstruir os muros, os portões daquela cidade. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas Neemias, nós vemos que ele não fez isso sem ter um planejamento. E é isso que eu quero trazer para vocês. Pode seguir no slide. A primeira, eu quero trazer para vocês aqui 3 lições de Neemias. Para que nós, com o objetivo principal de mostrar a importância de um bom planejamento no discipulado infantil, que não é só simplesmente pegar a lição e ensinar, mas que ao final é necessário prestarmos relatório para a expansão, para a glorificação do reino de Deus e expansão do reino do Senhor. Então, a primeira lição que nós vemos aqui de Neemias é que ele jejuou e orou diante do Deus dos céus. Ele clamou ao Senhor. E aqui já no primeiro ponto, de joelhos, eu destaco a importância da oração, de joelhos, quando a dor do outro nos leva a orar. Então, Neemias não podia estar alegre enquanto via a cidade de seus pais destruídas. Ele sentiu a sensibilidade diante da dor do povo e ele se posicionou em oração. E nós vemos em todo o livro de Neemias 11 orações registradas, que significa o quê? Um modelo de dependência de Deus e inspiração para servir com compaixão.
E a pergunta que a gente faz diante disso é: como poderíamos estar alegres diante de um mundo caótico, ao olharmos para crianças e pré-adolescentes crescendo sem direção e expostos a tantas influências contrárias à fé? O que faremos diante disso? Fecharemos os olhos ou nos posicionaremos como Neemias fez em oração? Então, no meu contexto pessoal, atualmente membro da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, eu estou acompanhando meu marido, né, que é pesquisador na PUC, e aí eu pensei, nossa, vai ser tranquilo, eu vou estar ali ajudando as irmãs do departamento, já não vai ser mais aquela coisa do Maranhão, que eu pegava o carro e saía andando nos povoados, vou ficar aqui tranquilinha, dando subsídios. E até que, em contato com as crianças, toda vez que eu ia, que eu voltava, o meu marido, André, tu vai voltar muito acabada. Porque eu voltava chorando muito. E certa vez, eu fazendo caminhada assim, na praia, eu liguei para o meu pai, aí eu mostrei, pai, olha, ao longe, né, da praia do Leblon, dá para a gente ver uma comunidade, bem ao longe. E aí eu mostrei assim, pai, olha, aquela comunidade, eu estou aqui fazendo caminhada, mas aqui estou orando por eles. E aí meu pai disse assim, Andréa, vira o vídeo. E aí eu virei o vídeo do WhatsApp, e ele disse assim, agora me mostra ao teu redor. E aí, quando eu fui mostrando ao meu redor, ele disse, esse povo aí do Leblon, é para eles que você precisa chorar. O coração das crianças estão endurecidas. Você precisa alcançar essas crianças que estão nos seus apartamentos, trancadas, no celular, né? E ali eu comecei a chorar ao Senhor e comecei a ter acesso a essas crianças na minha congregação. E muitas delas chegavam para mim e diziam assim, tia, lá no Maranhão, os pais também se suicidam? E aí eu, por quê? Não, porque minha mãe se suicidou. Né? Então, são crianças de uma alta renda, né, familiar, mas que estão com seus corações tristes, enfim, expostos a influências contrárias. E naquele momento eu entendi, né, um outro lado, um outro povo a ser alcançado, que muitas vezes a gente não tem acesso porque eles estão nos seus condomínios. Então, aqui eu trago já a reflexão, não tem como nós permanecermos alegres, enfim, ou parados diante de um mundo tão caótico, de tantas crianças expostas à fé, né, contrárias à fé. Então, Neemias, ele agiu em obediência, mas ele não ficou parado. O próprio irmão dele, Anani, que viu a situação, poderia ter se posicionado. Mas Neemias foi quem agiu, né? E essa reflexão que eu trago é isso. Nós precisamos agir. Né? No meu contexto também, eu sou advogada, então lá no Maranhão, não no Rio de Janeiro, mas no Maranhão, eu atuava muito no tribunal, nas audiências, e o juiz sempre pedia, Andréa, tu não é crente? Pois faz os trabalhos aí com as crianças nesse lugar aí. Aí ele falava assim, né, nesse lugar aí. E o lugar aí que ele dizia era o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. E eram os lugares onde a gente levava o SEDAC dentro da nossa cidade. Então, aonde você estiver, não importa o que você faça, seja você um médico, enfim, uma cozinheira, qualquer função, ali vai ter uma pessoa que precisa do Senhor. Pode seguir. Então, a primeira lição que a gente já aprende aqui de Neemias precisamos ter sensibilidade para perceber as necessidades das crianças ao nosso redor e nos mover em oração. Que é atualmente o que eu estou fazendo lá com as crianças. Eu sento com elas, eu digo, a mamãe cometeu suicídio, o papai também, então vamos conversar sobre isso, vamos orar sobre isso. E, enfim, outras demandas também, como abuso, a gente vê muito. E tanto faz, né, crianças da comunidade, porque lá são 36 congregações, então, que a minha igreja coordena. Então, elas vão uma vez por mês para lá, a gente tem acesso a todas. Mas, independente da condição financeira, todas elas passam pela mesma situação. O que muda
ou uma que tem mais condições de vestido, enfim, de alimento, mas o emocional, a ausência de Deus, né? Isso é inerente a qualquer classe. Então, aonde você estiver, você é canal de Deus, veja as necessidades das crianças, liste essas necessidades. Pode seguir. E essa é a dica que a gente já traz essa primeira lição. Listar as necessidades das crianças e orar com elas sobre essas necessidades. Certamente o Senhor ouvirá a oração, né? E elas saberão que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus que se importa com as nossas necessidades e está pronto para nos ajudar. E uma segunda dica é ensinar as crianças a ter um relacionamento pessoal com Deus. E nesse contexto de relacionamento pessoal com Deus, né, é a proposta que a gente sempre traz, parceria com o Discipulado para o Brasil, que é as lições do Clube da Bíblia, o projeto Clube da Bíblia, onde é ensinado na lição 1 sobre Deus e na lição 2, que é a proposta desse ano, né, para quem já aplicou no ano passado, é mostrar quem é Jesus. Então, toda a lição 2 vai estar focada na pessoa de Jesus. Pode seguir. E aí eu falo assim, de ter um relacionamento pessoal com Deus, por quê? Porque quando a criança tem um relacionamento pessoal com Deus, ela vai saber enfrentar as situações do dia a dia. Ela vai pensar, não, eu não vou cometer suicídio, o Senhor me ama. E o segundo passo que a gente aprende aqui da lição de Neemias é o planejamento. Neemias, ele tinha clareza, ele tinha prazo, ele tinha estratégia. Tanto é que, se nós olharmos adiante, o próprio rei diz assim, olha, Neemias, então quanto tempo? E aí, Neemias, quanto tempo você precisa, né, para fazer o que você quer? E aí ele determina o tempo. Não só isso, mas o rei também lhe dá cartas para que ele pudesse ter acesso a outros locais e cumprir a obra que precisava ser realizada, né, em Jerusalém. Neemias poderia se acomodar, porque ele era copeiro do rei, então, não tenho nada a ver com isso. Né, você também pode se acomodar, eu tenho minha função, tenho minhas obrigações, mas não, você está aqui porque você vive em obediência ao Senhor. E você escolhe agir assim como Neemias. Ele agiu com sabedoria, com obediência. Mas Neemias também conheceu o seu público-alvo, tanto é que ele pega um animal, ele vai lá no local, vê toda a estrutura, né? Só ele ali sozinho, ele analisa, aqui precisa disso, aqui precisa, nossa, aqui está em ruína. Então ele analisou o campo, o seu público-alvo, as necessidades e traçou um planejamento para suprir as necessidades daquele local. Então, no nosso contexto, a pergunta é, quantas crianças vivem na sua rua, no bairro, na sua cidade ou no seu estado? E pegando essa quantidade de crianças na sua rua, na sua cidade, no seu estado, quantas já foram alcançadas? É a mesma quantidade que tem das crianças que estão lá dentro da igreja, no seu bairro. No meu bairro tem 300 crianças. Tem 300 crianças na sua congregação, né, do seu bairro? Quantas já foram alcançadas? Quantas estão na igreja? Então, nós precisamos conhecer o nosso público-alvo. Meu público, eu sou médica, então meu público-alvo vai ser as crianças que estão nos hospitais. Eu trabalho na escola, então meu público-alvo serão as crianças da escola. Então, você precisa traçar isso para você ter uma missão, um objetivo. Eu vou alcançar determinada criança de uma comunidade X. Pode passar. E aqui a gente traz alguns exemplos. Nesse material do Clube Investigadores, nós trabalhamos em casa. Né? Então, ali eu trouxe uma imagem de um clube que foi feito no quintal da casa de uma professora. Clube com adultos, né? Ali foi em Teresina, no estado do Piauí, onde uma missionária aplicou com os alcoólatras, né? E todos aceitaram a Jesus e, para a glória de Deus, foi fundada uma congregação com eles, né, a partir deles. Também clube nas escolas, ali tem o pastor John visitando, né, as escolas de Parnarama. Lá em Parnarama, a Secretaria de Educação do município aderiu ao projeto, então foram 6.000 crianças, aderiram ao Clube 1, passaram um ano estudando na matéria do ensino religioso e depois o Clube 2 no ano seguinte. Clube em templos, em igrejas, que é o que vem acontecendo aqui,
em Santa Catarina. A gente fez também já clube em hospitais. Ali é uma criança com queimaduras, então a maior parte das crianças com queimaduras tem um maior tempo de internação e a gente aproveita para aplicar o clube, já que elas passam praticamente 6 meses no hospital aplicando esse discipulado com elas. E o clube no CRAS, que foi a experiência que eu falei para vocês. Pode seguir. Bom, mais um ponto importante, nós vemos mais adiante, é que nós precisamos conhecido o público-alvo, agora vamos convidar esse público-alvo para participar do projeto. Então, no projeto, é importante, o primeiro passo, cadastrar os alunos. Vai distribuir esse material, é preciso, obrigatório, o nome dessas crianças. Tá? Então, nós disponibilizamos um cadastro único, né, do volume 1, volume 2. Em cima tem um termo de responsabilidade e compromisso. Por quê? Porque esse material, gente, vocês recebem de graça, mas ele tem um custo. Então, para vocês terem ideia, é investido 100 mil, 200 mil para a impressão do material. Você recebe o material, muitas vezes, já vimos várias pessoas com a caixa, com os livros, segurando porta. E é uma criança que não está sendo alcançada, não está sendo discipulada. Então, por favor, se alguém vê essa situação, já comunique logo, né, a quem entregou. Então, esse material tem um custo. E a única prestação que a gente precisa levar é os dados, né? São os números dessas crianças, quantas crianças foram alcançadas. Para a gente saber disso, é necessário ter o cadastro. Então, você assina o termo de responsabilidade para aplicar o projeto dentro de um ano. Tem os seus dados. Inclusive, agora, a gente pede o CPF, porque se você desaparecer, aí a gente encontra através da Receita Federal. É isso aí, viu? Porque tem um custo. Então, vamos lá. Os dados do professor, e aí vocês vão ver, mais à frente eu vou falar por que é importante esses dados. Os dados do professor, pode seguir. E a lista do aluno, né? Então, você vai colocar ali o nome do aluno e se ele é crente ou não, tá? E a idade para a gente ter uma ideia aí de quantos anos, mais ou menos, o projeto tem alcançado. Para facilitar, porque a gente enviava esse cadastro em PDF, então o que a gente faz? Aqui em Joinville, né? Nós fizemos uma parceria com o Discipulado para o Brasil. Eu estou falando isso porque muita gente me perguntou, então eu estou explicando, né, também como é que funciona. Nós temos essa parceria SEDAC, TMC. Então, TMC é quem faz esse material, é quem imprime e é quem paga o material. O SEDAC recebe e, em parceria com o Discipulado para o Brasil, entrega esse material. Inclusive, o volume 2 já está aqui em Joinville, né, foi enviado pelo TMC. Vocês recebem esse material e a coordenação geral, né, comunica, faz esse treinamento aqui e comunica vocês. Olha, já pode buscar. Então, a partir de hoje, por exemplo, vocês já podem pedir, incomodem a irmã Soraya, né, a coordenação, eles já estão com esses livros. Entrega esses livros, vocês precisam entregar para eles o cadastro do aluno. E para facilitar a versão em PDF, a gente fez a versão online, que para mim é melhor, para coletar os dados, né? Então, se vocês botarem a câmera agora aqui no QR Code, vocês vão ter acesso já ao formulário online, tá bom? Então, vocês podem preencher, por exemplo, Andréa, eu não tenho um livro, mas eu quero fazer meu cadastro agora. Vocês podem entrar agora aí, faz o cadastro, né? Coloca o nome dos seus alunos. Eu já vou verificar lá que vocês querem o livro, passo para a irmã Soraya, ó, fulano quer. Ou, né, já vou mostrar para vocês, a gente tem um grupo de WhatsApp também. Pode seguir. Ainda no planejamento, nós precisamos buscar autorização. Lembra que Neemias precisou da autorização do rei Artaxerxes, correto? Ok? Então, nós também precisamos da autorização dos pastores ou líderes da comunidade, no caso, o CRAS, por exemplo, especialmente quando a atividade ocorre em instituições públicas, escolas, além de obter a permissão dos pais, porque muitas vezes a gente já se deparou com escolas que aderem ao projeto,
mas que os pais não aceitam. Então, assim, como é que eu faço nesse caso? Nesse caso, a escola aderiu, ok. Mas você precisa da autorização de cada pai, permitindo que o filho, né, tenha acesso a esse material, para não incorrer em uma ação judicial, porque a gente já teve um problema semelhante a esse. Não chegou aí para a justiça, né, foi conversado, houve uma mediação, a gente conseguiu resolver, mas é necessário que tudo seja documentado. Se o pai vier alguma vez, olha, pai, tem aqui a sua autorização. Inclusive clubes em casa, tá? E clubes em casa, eu ainda recomendo, para evitar qualquer tipo de denúncia de abuso, faz na área externa, sabe? Na frente da casa. É melhor do que dentro, né? Então, não sei o que pode acontecer. Nunca aconteceu com a gente isso, mas, né, a gente nunca sabe. Evite fazer assim, ambientes fechados que não seja a igreja, né? Pode seguir. Aqui são modelos de autorização pastoral, né? Modelos de autorização dos pais também. A gente pode depois colocar em grupos. Preparar-se adequadamente, estudar a palavra, orar, jejuar, organizar as aulas, os recursos, definir o prazo de execução, 6 meses, 1 ano. Gente, não precisa correr nas lições. Porque eu vou fazer, porque aí, o pastor pediu para me fazer, aí eu vou fazer assim em 1 mês, só para dizer que eu fiz, e a criança não aprende nada. Então, assim, a gente tem um plano de aula de preferência para que você aplique durante 1 ano inteiro o projeto, com muita calma, ensinando já na lição 2, não é a lição 1 fala de verdades, a lição 2 já vai trabalhar com fatos, essa missionária Sueli vai falar à noite, mas é importante que seja feito, né, com uma forma muito calma para que a criança ela possa conhecer ao Senhor profundamente, tá? E distribuir os conteúdos conforme o plano de aula que eu vou apresentar agora, pode seguir. Aqui não vai dar para enxergar muito, mas é o plano de aula sugerido da lição 1. Obrigada, irmão Cauã. A lição 1, então a gente divide uma lição em 3 aulas. E eu vejo o professor dando uma lição em um dia assim, corrido, e a criança não aprende, e pronto, aí, irmã, prestei o relatório, em 2 meses terminei, em 3 meses. Não, esse não é o objetivo, né? Só um ponto, um fato, dá para você discutir com o seu aluno, usar o método interrogativo, que a gente vai aprender também à noite. Então, é assim, cada lição a gente divide em 3, lição 2 dividido em 5 pontos, né? E por aí vai, é uma sugestão de planejamento. Pode seguir agora, o próximo slide. Pronto. E qual a lição que a gente tira disso, né, do planejamento? Que ser organizado e estratégico é ter clareza dos objetivos, saber onde agir, por quanto tempo e de que maneira conduzir a missão. Ou seja, não vai ser de qualquer jeito. Neemias não fez isso, eu vou e vai ser, vamos lá, vamos resolver na hora. Não, ele pensou, ele orou, ele jejuou, ele pediu autorização, ele teve cartas, né, ele conseguiu os materiais, então tudo de forma cautelosa. Você precisa também. A gente está com muita sede de fazer, mas vamos lá, calma. Eu preciso saber em que pontos, né, me organizar, planejar para executar o projeto com excelência. Pode seguir. E aí a dica que a gente dá para esse segundo ponto é curso de planejamento ministerial e o curso Clube Investigadores 1 e 2. O planejamento ministerial é de graça, então vocês podem entrar lá no site Academia de Mestres Cristãos. É um curso oferecido pela missionária Sueli Lima. E esse curso Clube Investigadores, volume 1 e 2, tem todas as canções de cada lição, que são lindas as canções, com voz, playback, né? São canções cristocêntricas. E tem também os subsídios, os recursos que estão ali em cima da mesa, todos nós temos o modelo na plataforma, então você baixa o molde e pode fazer os recursos, tá? Pode seguir agora. E uma terceira lição que a gente aprende aqui em relação aos relatórios, que é o ponto mais importante, né? E aí os meus patrões, que é o pastor John e a pastora Mônica, estão ali. Graças a Deus, a missionária Solene está aqui, porque eles me cobram muito relatório. Então, os relatórios preciso prestar de forma mensal. E esse relatório só é possível se o professor ele enviou o cadastro do aluno. Então, se não há cadastro, se você que é coordenador recebeu o material, distribuiu e não enviou o cadastro, de nada vai valer.
e nós vamos sofrer uma consequência. Que consequência é essa? É não receber mais materiais. Então, cada professor que deixa de enviar o relatório, né, que deixa de enviar o cadastro, deixa de enviar o relatório, nós não recebemos mais livros e outras crianças que poderiam ter acesso ao material não recebem por ausência, né, dessas informações. Então, nós podemos observar, se vocês olharem, assim, o livro de Neemias, para mim, é o maior exemplo de planejamento, principalmente você que trabalha com administração, que ama planejamento estratégico. Para mim, Neemias é o maior exemplo de administrador. E eu acho muito interessante, porque no capítulo 3, ele fala, os que trabalharam na reedificação das muralhas. E ele cita nome por nome das pessoas. Um fez o portão X, outro fez o portão tal, outro as muralhas, um foi carregando isso, carregando aquilo. Então, ele deixou registrado todas as pessoas que participaram. Se isso está registrado, né, nós percebemos que cada pessoa mencionada possui relevância. Por isso que eu disse lá que era importante o cadastro do aluno, quando tem o seu nome também, que lá a gente pede o nome do professor além do CPF, né? Mas o nome do professor, porque é importante, saiba que esse nome não é em vão. Nós oramos por vocês, por cada um de vocês. Nós oramos pelos números de professores. Então, vocês não só estão registrados aqui, mas com certeza, né, nós cremos pela fé que estão registrados no céu. Né? Então, o Senhor conhece o trabalho de cada um. Mas isso é importante. Então, assim, se Deus deixou registrado na sua palavra, né, os nomes daqueles que participaram, por que não o nome de vocês num projeto tão lindo desse que tem alcançado muitas crianças? Né? Pode passar. O que a gente percebeu? Que grupos de WhatsApp com os professores do projeto dá muito certo. Por quê? Muitos professores somem, né? Nessa hora, desaparecem, são arrebatados. Quem entregou o livro não sabe mais onde é que o professor está. Então, aqui é uma sugestão, montar grupo de WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, que é o grupo de vocês. Então, quem ainda não está e vai aderir ao projeto, é só falar com a irmã Soraya, que ela já adiciona vocês no grupo. E aqui é estratégico, porque no grupo você pode... irmã André, eu não consegui fazer o PDF. A irmã Soraya me enviou, mas é tão ruim escrever na mão. Aí pronto, temos a opção do... online, muito bem. Temos a opção do online. Irmã André, eu não sei mexer, eu não tenho e-mail, eu não sei nada de QR Code, sei nem o que é isso. Irmã, tem um WhatsApp? Pois entre no grupo, e lá no grupo você posta a foto da sua turminha, você coloque lá, digite nome por nome, idade, quantas aceitaram a Jesus, e tá ótimo, a gente coleta lá e bota no relatório. Amém? Então, não tem desculpa para não prestar relatório. Pode seguir. Aí, a gente tem um modelo de relatório também em PDF. Está bem pequenininho, né? Mas, tenta ampliar essa outra parte. No relatório, vocês podem ver dados do clube, material recebido, pode baixar. Dados dos membros do clube, se eles aceitaram ou não a Jesus, pode ir do lado, isso. E, ao final... tem assim, qual é a sua opinião sobre os recursos didáticos? Pergunta também, conte-nos um testemunho, né, referente a um dos seus alunos. E aqui ele fala, aqui tem até um testemunho, né, que através das aulas me perguntou se Deus o amava, ele não se sentia especial, ele não se sentia amado, falava que os coleguinhas zombavam dele, mas que depois que ele conheceu a Deus através da lição do Clube Investigadores, ele então passou a sentir que Deus o amava. Então, esses testemunhos são importantes, edifica a sua e edifica a nossa fé, e edifica a fé de quem, gente? Dos patrocinadores, que é o TMC. Né? Então, assim, eles veem que o trabalho está acontecendo, tá? E aqui também a gente faz outros, envie foto, conte um dos testemunhos dos pais, das crianças. Aqui é um testemunho, a irmã falou, não dá para enxergar direitinho, mas ela fala que através do Clube da Bíblia, a sua filha aceitou a Jesus. Né? Então, a gente tem, é muito importante no relatório, tudo isso nós pedimos. Pode seguir.
Alguns podem considerar que, além de ensinar, eu sou professor, eu já ensino, já faço recurso, e a irmã, a coordenadora, o coordenador ainda quer que eu preste relatório. Eu estou falando isso porque é o que eu mais ouço, não é nem o que eu ouvi, não, é o que eu mais ouço quando a gente vai pedir. Irmã, já ensinei, já fiz recurso, já fiz tudo, e ainda quer prestar relatório, né? Além de ensinar, as pessoas acham que são trabalhosas. No entanto, podemos nos inspirar novamente em Neemias, que ao identificar os ataques sofridos durante a reconstrução das muralhas, vocês lembram? Né? 3 dizendo, olha, enfim, querendo impedir a obra, nós podemos fazer como Neemias. Neemias encorajou o povo a não temer e incentivou a participação de todos. Então, pode seguir. Eu até menciono aqui no livro que nós não podemos fazer nada, pode seguir o slide, nós não podemos fazer nada sozinhos. Jesus já disse, né, sem mim nada podeis fazer. Né? Então nós precisamos, não só do Senhor, mas nós precisamos das pessoas, nós precisamos de ajuda. Irmã, eu já faço tudo isso, então chama uma pessoa para lhe ajudar no relatório, né, pelo menos um dia. E assim, quando você tem um planejamento, cada aula você tem a informação se a criança recebeu ou não a Jesus como Salvador, em qual lição ela aceitou, fica muito mais fácil de você prestar o relatório final. Agora, se você não tem nada, não anota nada, fica muito difícil você lembrar quantas crianças aceitaram. Então, se você se sente sobrecarregada, ore ao Senhor da Seara para mandar trabalhadores, né? E aqui eu quero trazer para vocês um relatório parcial de 2025. Vocês já devem ver ali. A gente tem, no Nordeste, até deixei destacado aqui, 128.871 crianças e pré-adolescentes só na região Nordeste. Quem pode glorificar o nome do Senhor? 128.871 crianças. E aqui, na região sul, para a glória do Senhor, olha, nós temos ali Santa Catarina, 19.836 crianças matriculadas. Paraná, 2.080, recebeu São José dos Pinhais. E Paraná, no sudoeste do Paraná, 1.061. Pode seguir. Isso totaliza em alunos matriculados, né? Falei ali, 19.836, Paraná 3.000, só no Paraná 3.141 e conversão em Santa Catarina 58 crianças. Agora, vem cá comigo, gente. Vamos glorificar, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, esses números são lindos, né? Para a glória dessa expansão do reino de Deus. Mas quando a gente vê a conversão, nós temos certeza que não é essa quantidade de crianças. A gente tem certeza que a quantidade é bem maior. E por que não está maior? Pela ausência de relatório. Entenderam agora? Né? A importância do relatório, a gente tem acesso aos matriculados, mas não tem acesso se já finalizaram ou não, por ausência, não é da coordenação, é do professor que recebe o material. Pode seguir, então. Então, nesse caso, a terceira e última lição, já estou encerrando, a terceira e última lição é que os resultados, esses números, não são apenas estatísticas, mas um convite à ação. Cada dado representa uma vida alcançada, uma semente plantada, uma história sendo transformada pela palavra de Deus. Mas observe, ainda há regiões do Brasil que precisam ser alcançadas. E você e eu, discipulador, pode fazer parte disso. Se mover em oração e dizer, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Irmã, mas eu estou triste, estou desanimada. Mas lembra também de Neemias, que ele disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Pode vir, viu, Nicolas? Nicolas, pode vir. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu reforço aqui nessa... Vocês podem ler depois, com cuidado, né? Algumas reflexões que eu faço. Eu registro também algumas experiências minhas. Lá no estado do Maranhão, nós temos uma ONG que ajuda pessoas com queimaduras.
mas conseguimos um centro de tratamento para queimaduras com 19 leitos pelo Estado. E hoje as crianças, adultos são tratados de forma especializada. Dá o microfone para ele, pega ali o microfone. Mas algo que eu sempre sofria na secretaria é que eu levava as informações, tem essa pessoa queimada, aqui. Aí o secretário de saúde dizia assim, mas nem tem tanta gente queimada assim. E o que é que eles me pediam? Relatório, número, dados. E aí eu só ia com 1, 2, 3, 4, 5, até que eu entendi, por experiência no SEDAC e no TMC, que eu precisava prestar relatório para a Secretaria de Saúde para que pudesse ter, para vocês terem uma ideia, para que pudesse ter um centro de tratamento especializado. Com essa experiência que eu tive no SEDAC, no TMC, eu prestei relatório para a Secretaria e nós conseguimos a primeira aula de queimaduras no Maranhão. Para que vocês vejam a importância de prestar um relatório. André, o que isso quer dizer é que, se você fizer um levantamento das crianças que precisam no seu estado, vê no IBGE quantas crianças estão ali, quantas crianças tem no seu estado, leve para o seu pastor, para o líder da sua comunidade, e compara quantas crianças ainda não receberam a Jesus como Salvador. Então, esse número, a gente vê que esse número ainda é pequeno para o que deve ser feito. Né? Então, que nós possamos nos mover em oração, nos dispor ao Senhor. E o Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. Um plano bem definido, um relatório bem fiel, servindo ao Senhor com excelência. Nós vamos ter certeza de que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então, nós queremos convidar você a ficar em pé agora. Eu espero, em nome de Jesus, que vocês possam colocar no coração de vocês a importância do cadastro e do relatório, porque é só o que está faltando, gente, para a gente conseguir assim, expandir mais ainda o reino de Deus, porque com esses dados vai ser possível a gente conseguir mais livros, mais materiais, também ver quais são os campos que precisam ser alcançados, estabelecer um planejamento estratégico, melhorar também nos recursos. Tudo isso é necessário para que a obra do Senhor possa avançar e o reino do Senhor possa crescer. Então a gente quer convidar vocês a cantar a canção da missionária Sueli Campo de Esperança. Pode só passar no 2 slides para a gente ensinar o refrão? Pronto. A gente quer ensinar só o refrão para vocês. Pode ser? Diz assim, eu vou falar, venham crianças agora escutar, o amor verdadeiro experimentar, a nova vida que Jesus te dá. Então, a gente convidando as crianças, venham crianças, né? Conhecer esse verdadeiro amor do Senhor. Então, é assim. Eu vou falar. Tá alto? Venham crianças agora escutar, o amor verdadeiro experimentar, a nova vida que Jesus te dá. O Nicolas disse que eu estou cantando alto. Canta aí no tom dos olhos. Vai lá, Nicolas. Vamos lá. 1, 2, 3 e... eu vou falar. Venham crianças agora escutar, o amor verdadeiro experimentar, a nova vida que Jesus te dá. Só vocês. Jesus te dá. Pode colocar o playback agora. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos encerrar com essa canção, convidando a vocês a refletir que o coração de uma criança é um campo de esperança. E quem vai chegar primeiro? O falso, né, o inimigo, ou o verdadeiro, que é o Senhor? Que o Senhor Jesus chegue primeiro ao coração de todas as crianças do nosso Brasil. Aleluia.